por um propósito, né? Então, muitas empresas vêm falando sobre propósito, sobre causa e tudo mais, mas é verdade que isso é cada vez mais importante, porque vamos pensar numa coisa. Hoje a gente tem possibilidade, ou os produtos têm a capacidade de se desenvolver de uma maneira onde eles têm uma igualdade tecnológica ou uma paridade de atributos. Tudo vai ficando muito parecido. A gente tem produtos que são igualmente bons, que igualmente entregam aquilo que eles se propõem e tudo mais. Então, o que é que vai fazer o consumidor escolher um produto e não o outro? Se eles têm qualidades semelhantes, se eles têm um design parecido, se eles têm um preço compatível e assim por diante. E aí a gente vai bem além daquilo que fica só em atributo de produto. A gente vai começar a falar de questões um pouco mais subjetivas. A gente começa a falar um pouco mais de questões de associação e de como o consumidor hoje, ele busca uma marca que tenha os mesmos valores que ele tem, que comunique coisas que ele também quer comunicar, que ele possa dividir aquilo, que ele possa compartilhar, que faz sentido que ele seja visto consumindo aquela marca. Então, a questão ela vai muito mais além. Ela pode ser uma causa, ela pode ser uma postura, ela pode ser um comportamento, ela pode ser uma forma de se comunicar e de se relacionar. Mas, cada vez mais, as marcas buscam naquilo que a gente fala hoje, que é muito os pilares, né, de relações públicas, que é a questão da experiência e do relacionamento. Como que a gente trabalha para proporcionar experiências de marca que criem relacionamentos com os nossos consumidores, para fazer com que aquele consumidor seja um embaixador da nossa marca. E aí ajudar a construir reputação. Então, hoje, existe uma costura muito mais evidente de todos esses conceitos que a gente vê na faculdade, mas a gente consegue trazer isso para a ação de uma maneira muito mais evidente. A gente consegue trazer isso para a comunicação de uma maneira que ela se costure mais também, de que ela esteja mais interligada e de que ela entre numa sequência, ou praticamente numa, não vou dizer uma cascata, porque muitas coisas acontecem simultaneamente, mas que elas entrem numa toada, num ritmo, que vão fazer muito mais sentido. Então, quando a gente pensa em escutar e quando a gente pensa em perceber aquilo que o consumidor quer, é óbvio que a gente fala de pesquisa, né? Pesquisa cada vez mais fundamental no sentido de escutar mesmo o que os nossos públicos de interesse têm a dizer. A Edelman, globalmente, a Edelman é uma empresa global, faz agora no mês de outubro 60 anos de existência, a gente tem 55 escritórios espalhados pelo mundo hoje, uma empresa de origem americana, e que nos últimos tempos tem investido muito em capital intelectual. Acho que isso é algo que é importante para a gente que trabalha com comunicação, porque identifica tendências. É importante para os nossos clientes, porque a gente pode orientá-los de uma maneira geral, mas também é interessante para todo mundo que estude comportamentos de consumidores. Essa é uma pesquisa bem voltada para consumo, uma pesquisa que se chama Good Purpose, justamente quando a gente está falando de propósito, de marca, e fala um pouco sobre como as pessoas veem marcas que têm propósito e o que elas buscam. E essa pesquisa ela é feita no Brasil também, ela é uma pesquisa recente, ela está na 3ª edição, desde o começo ela é feita no Brasil. E aí a gente percebe um pouco que, por exemplo, no Brasil, a questão da causa é muito importante. E cada vez mais existe essa ideia de que as empresas elas podem operar e elas podem lucrar desde que elas tenham uma causa. Então, de novo, é a questão que a gente fala da licença para operar. E aí a gente já vai para um conceito até um pouco mais avançado ou evoluído disso, quando a gente vai falar de licença para liderar. E a gente fala sobre isso daqui a pouquinho também. Então, aqui a gente vê um pouco dentro dos dados do Brasil e na evolução do estudo, como que as pessoas se comportam em relação à importância das causas e
a importância do lucro também. Isso é bastante interessante, cada vez mais vai tendo essa ideia de como a gente pode, ou de como uma marca pode obter o lucro, ou ter uma melhor performance comercial, entenda uma causa. E aí, estava falando dos 2 pilares de experiência e relacionamento, e isso a gente fala um pouquinho de objetivo de RP e de como a comunicação trabalha nesse sentido, quando a gente comenta que a gente quer proporcionar experiências para construir relacionamentos e assim a gente formar reputação, e a reputação vai levar à performance comercial, porque isso também a gente precisa pensar, né? É importante que haja essa ideia, porque é assim que relações públicas e comunicação vai ser mais estratégico, a hora que a gente olha também todas as funções ou todos os objetivos que a gente tem. E que a reputação é muito importante porque ela dá longevidade à marca, mas a gente entende também a importância e até a necessidade, né, da própria performance comercial. E aí, a gente fala sobre a questão do próprio engajamento. E, de novo, como que as marcas hoje elas têm que trabalhar para chamar para ação, para fazer com que o consumidor entenda aquela marca e compre aquela marca, não no sentido de comprar produto, mas no sentido de fazer com que aquela marca faça parte do seu dia a dia, né? Então, a gente precisa entender que as marcas, entendendo causa, elas podem chamar para ação, só que a questão da comunicação nisso, ela é fundamental, não tem como a gente fugir da importância da comunicação. E aí, a gente olha aqui, e aí vai estar um pouco menor, né? Mas eu acho que tem uma coisa aqui muito interessante, e aqui é o dado da pesquisa que é específico para o Brasil, daquilo que são as principais causas para o brasileiro, ou no sentido de quais são as principais causas que os brasileiros acham que as empresas deveriam adotar. E aí a gente vê como um país como o Brasil se comporta, né, quando a gente olha aí para a estatística, praticamente um empate técnico, onde tudo é importante, né? Mas a gente vê aí a questão de saúde, meio ambiente, acesso à educação, à água limpa, enfim, algumas coisas que são até bastante básicas, mas que cada vez mais as pessoas esperam ou querem que empresas tomem essa postura. Por quê? Porque muitas vezes essas próprias pessoas têm essa postura. E, de novo, o que as pessoas querem é que as marcas se comportem como elas se comportam, que elas tenham, que exista essa associação. E como isso é importante de comunicar. Então, a gente vê aqui também, em relação aos dados Brasil, que são 88% dos entrevistados reconhecendo a importância da comunicação nisso. Isso é bacana, porque num tempo não muito distante, essas duas coisas elas eram vistas de uma maneira muito diferente. A causa ela era vista como responsabilidade social, mas na verdade tinha até tinha um outro nome, de filantropia ou o que quer que fosse. E a questão da comunicação ela não era vista com bons olhos, era uma coisa de quem investe na filantropia, quem investe nessas ações mais comunitárias e comunica, está sendo oportunista. E isso mudou. E mudou porque a questão da filantropia, ela não é mais, ou mesmo da responsabilidade social, não é mais um departamento ali dentro de uma empresa, não é mais uma ação dentro do calendário da empresa, mas ela é um comportamento, então ela realmente é uma essência, ela é um propósito de marca. E a comunicação ela vai sendo cada vez mais importante, para que a gente encontre as pessoas dentro dos nossos stakeholders que se identifiquem com aquilo e passem também a falar, a ser embaixador daquela marca, daquela causa e tudo mais. Então, isso também é uma coisa bastante importante quando a gente olha como mudou em pouquíssimo tempo essa questão. E aí, aqui, a gente tem um exemplo de um caso que foi... É um case desenvolvido pela Edelman. A Edelman, globalmente, ela é a agência do Walmart há muitos anos. Nos Estados Unidos, isso é muito forte. E a Edelman veio com essa ideia de
levar para o Walmart a causa da alimentação saudável. Num país como os Estados Unidos, que tem um problema aí de obesidade, que é um problema de saúde pública. E por ser um problema de saúde pública, ter o engajamento das autoridades era muito importante. Então, foi possível fazer essa associação, ou trazer para ser embaixador dessa causa uma figura importantíssima, como a Michelle Obama, mas que ela veio para ser a pessoa que ia engajar os consumidores, a população, para o movimento Let's Move, no sentido, e dentro da causa do Walmart. Então, o Walmart ele tem muitas causas, na verdade. Então, o Great for You é uma delas, mas tem outras voltadas para o meio ambiente, que quem conhece um pouquinho a história do Walmart nos Estados Unidos, e quem não conhece vale a pena, porque é um super case, do que foi o Walmart no seu plano de expansão, de que era visto como o gigante malvado que vinha e destruía com as lojinhas de bairro e as vendinhas do tio que estava lá há tantos anos e tudo mais. Disso passou para ser um péssimo empregador, então tinha muita reclamação em relação à forma que o Walmart tratava os funcionários, e passou para isso, para ser um promotor de várias causas, de causas que têm a ver com a sociedade como um todo. Então, é um case bastante interessante que recomendo que vocês deem uma olhada, e que é um super orgulho para a Edelman de fazer parte de tantas coisas aí. E aí a gente olha um pouco como cada vez mais todas as pessoas são importantes no sentido de ações para as marcas. Então, a gente fala de reprodução, ou de multiplicação, ou de disseminação de opinião, e como que a gente traz isso para todas as idades ou para todos os momentos. Um outro estudo que a Edelman faz, é o estudo 8095, é um estudo super bacana, que fala justamente sobre comportamento de consumo entre pessoas nascidas entre 1980 e 1995. Basicamente, todo mundo aqui, então, pode fazer parte desse estudo, a famosa geração Y, os millennials, enfim, tem muitos e muitos nomes aí para essa geração. Mas o mais bacana, e aí acho que vocês até podem me falar se isso tem a ver com vocês ou não, mas como que essas pessoas elas estão agindo em relação às marcas, ou como elas são embaixadoras, ou agem em detrimento de uma marca, e como elas fazem isso cada vez mais. E como também que a gente precisa prestar atenção nisso. Então, olha só, essa pesquisa ela foi feita em 7 países, um pouco mais, na verdade, né? A gente está falando aí de 9 países, inclusive no Brasil. E aí a gente vê que 86% na média global, né? 86% das pessoas falaram que elas dividem online as suas preferências de marca. E no Brasil, isso chega a 81%. Então, são essas pessoas que, como vocês aí que estão tweetando, que estão postando alguma coisa no Facebook, etc., como vocês estão também falando ou bem ou mal de uma marca. E como isso corre o mundo. A verdade é que hoje todo mundo é mídia. Não existe mais aquela coisa de quem faz mídia são o que? As empresas de comunicação, ou são os grandes anunciantes que podem acabar fazendo mídia. Na verdade, todo mundo aqui que tem um perfil no Twitter, uma página no Facebook, que tem um blog, que viraliza um vídeo ou qualquer outra coisa assim, essa pessoa é mídia, essa pessoa é um canal que pode atingir todas as outras pessoas do mundo que estejam conectadas, que estejam online. Então, isso é muito, muito importante. E as marcas, de novo, precisam participar dessa conversa, precisam participar dessa ação. E aí a gente vê aqui a questão de como eles dividem cada vez mais isso online, mas também a gente percebe como eles pedem que as marcas conversem, né? Então, eles querem ter a associação, eles querem que isso trave uma conversa. Aquela questão que acho que vocês já não aprenderam mais, mas que eu aprendi na faculdade, de locutor-interlocutor, do que é a comunicação, qual é o fluxo daquela comunicação, isso não existe mais, né? A comunicação
top-down, vertical, isso não existe mais. Então, o que as pessoas hoje querem é justamente ter um engajamento com a marca, fazer com que aquela marca seja uma maneira dela própria se expressar e que elas possam ter condições de agir em favor da marca. Então, são todas essas coisas que a gente vê como as pessoas querem justamente partir para ação e como as marcas precisam pensar nisso para engajar cada vez mais as pessoas, para fazer com que elas sejam, de fato, os seus embaixadores. E uma coisa muito bacana também que a gente vê é que todo mundo acha que o mundo hoje é virtual, que está tudo no online, mas o online também é um canal para o offline. Então, a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo de novo. Então, no mundo islâmico, como que o online chamou para o offline. A própria Primavera Árabe, muitas ações ali, muitos dos protestos também foram engajados pelas redes sociais. Hoje a gente tem aquela coisa que é uma coisa bacana, uma ação interessante também de flash mob, e que também é uma forma de levar o online para o offline. Todo mundo sabe o que é flash mob. Isso é sim ou isso é não? Tá. Então, o flash mob é uma coisa muito legal também de ver como que um online vai para o offline. Então, o mundo ele não está só na internet. Não existe essa coisa de, então está todo mundo só no virtual. Não é verdade. O virtual, a internet, ela hoje proporciona um outro tipo de universo, de vida que a gente leva. Mas ainda existe a possibilidade da gente levar isso para o mundo real, né? Para o físico, para o offline. Também trouxe aqui um outro exemplo, mas que a gente já falou bastante, de como, então, de novo, a questão da causa ela é importante e como isso faz com que as pessoas se relacionem com a marca de uma maneira diferente. Mas, se você me permite, eu vou fazer uma análise, mas uma empresa como a Coca-Cola, ela enfrenta uma série de polêmicas. Assim como outras empresas da mesma categoria, né? Enfrenta uma série de polêmicas relacionadas ao seu produto. Então, como que isso, ou como que a marca começa a se posicionar de uma outra maneira, fazendo parte da vida dos seus consumidores e se colocando como um elemento do cotidiano, e não um determinador de obesidade, por exemplo, né? Então, também a gente, ao chamar as pessoas, ao se igualar, a sentar e conversar junto, como a gente está fazendo agora, ao fazer isso, a gente cria uma outra dinâmica dos consumidores com a marca que permite outros tipos de discussão e que a tradução é muito ruim, né? Mas que empodera o outro, né? Que é a questão de você dar o poder para o outro, de tomar suas próprias decisões, de ter a sua própria opinião, porque você deixa com que ele tenha uma opinião sobre você. Então, isso é muito, muito importante. E isso tem a ver com credibilidade. Então, se a gente está falando de experiência que gera relacionamento, né? Que estabelece relacionamento, e que esses relacionamentos ajudam a construir reputação, reputação, na verdade, nada mais tem a ver do que credibilidade. E aí eu trouxe um outro estudo que a Edelman faz todo ano. Esse é o estudo mais tradicional da Edelman, na verdade, que é o Trust, que é um estudo sobre confiança e credibilidade. Esse estudo hoje ele é o mais extenso, ele é feito em 25 países. O CEO da companhia, que é o Richard Edelman, ele tem um espaço no Fórum Econômico Mundial, todo mês de janeiro, para apresentar. E o Brasil também faz parte desse estudo já há 7 anos. Então, o que a gente vê aqui é um pouco sobre a credibilidade nas instituições. E aqui são dados do Brasil, que a gente trouxe, no comparativo 2011 e 2012. Existe uma queda forte aí, mas, na verdade, o que a gente enxerga é aí questão de pesquisa mesmo, que o ano passado o Brasil estava num momento muito eufórico de eleição, de Copa do Mundo, de Olimpíadas, etc. E aí, depois, essa euforia voltou para o seu nível normal.
Mas o que eu acho que isso mostra um pouco qual que é a expectativa das pessoas, qual que é a expectativa da sociedade em relação às instituições. E quando a gente olha para isso, a gente vê que, em relação às instituições, as expectativas são muito frustradas. Então, de novo, está um pouco pequeno aqui, mas, assim, aqui a pergunta era, o que você espera que as empresas façam, né? Para que elas sejam empresas de credibilidade. E aí a gente tem aqui o primeiro, deixa eu olhar minha cola porque está longe mesmo, né? Entregar produto de qualidade. E aí, depois a gente tem outras questões que, de novo, como vocês veem, não tem nada a ver com o produto, não tem nada a ver com o atributo de produto. Óbvio que a gente quer um produto de qualidade, mas se a gente olha para vários produtos daquela mesma categoria que tem a mesma qualidade, o que mais que a gente vai querer? Então, a gente começa a ver as outras questões. E a gente vê como é interessante que essas outras questões, ou que os outros pontos de desejo, eles passam por todos os stakeholders. Então, vem desde tratar o funcionário bem, até cuidar do meio ambiente, até ser ético nas suas operações e tudo mais. Isso é um mundo. Isso é um mundo para que as marcas entendam o que ou como que elas devem agir, ou qual é o propósito que mais tem a ver com a sua própria natureza, porque isso também é importante, né? Que empresas tenham uma causa, que tenham um propósito, que tenham a ver com o seu negócio. Até para poder agir de uma maneira mais coerente no mercado. Mas o que a gente entende é como precisa fazer mais. Como talvez a gente ainda no Brasil esteja se desenvolvendo nesse sentido. Tá bom, falei um monte, trouxe dados de pesquisa, como que deve ser, como que não deve, e aí, o que a gente tem a ver com isso? Como que a gente começa a trabalhar, o que a comunicação pode fazer nesse sentido? E o que a gente enxerga é que, de novo, dentro de várias esferas, a gente percebe que a comunicação ela evolui, ela precisa evoluir e ela precisa trabalhar em mais frentes de uma maneira simultânea. Se a gente olha para um dado como esse, que para construir uma opinião sobre uma determinada informação, sobre uma determinada empresa, as pessoas precisam ouvir a mesma informação de múltiplas fontes, e isso é um dado bastante interessante. A pergunta era quantas vezes você precisa ouvir a mesma informação para começar a acreditar que ela é verdadeira ou para confiar nela. A gente tem aqui o 56, o 3 vezes ou mais é o dado Brasil, mas a gente vê que em países como Estados Unidos e a Inglaterra, eles afirmaram que precisavam ouvir de 6 diferentes fontes a mesma informação para começar a acreditar nelas. E aí, que fontes são essas? Da onde que está vindo isso? E aí é comunicação integrada. E aí é todas as frentes da comunicação. E aí é quando a gente traz todas as peças e monta o nosso quebra-cabeça. Ou seja, não adianta mais só a gente trabalhar assessoria de imprensa e ter algumas matérias legais no jornal. Não adianta mais a gente ter uma campanha que ganhou não sei quantos milhões em Cannes. Não adianta mais a gente ter um Facebook que bomba. Adianta se a gente tiver tudo isso junto. Adianta se a gente trabalhar de uma forma mais integrada. Se a gente perceber que a multiplicidade de canais requer também multiplicidade de informações, lembrando que as pessoas querem participar cada vez mais. A questão da colaboração, da cocriação, ela vai ficando cada vez mais importante. Então, a gente vê aí a questão da diversificação da mídia, como isso vem crescendo. E se antes eu falei que todo mundo é mídia, isso significa também que todas as empresas são empresas de mídia, né? Hoje a gente lida com
com esse círculo aí, né, com esses 4 círculos, para falar ou para montar os nossos planejamentos de comunicação. Ou seja, hoje a gente considera a importância da mídia tradicional, e de fato ela continua tendo a sua importância. Tem muita gente que fala que o jornal vai sumir, que a imprensa tradicional vai desaparecer, etc. Tem todas essas teorias apocalípticas, talvez no dia 21 de dezembro tudo isso aconteça junto. Mas também tem muita gente que fala que não, que o jornal não vai acabar. E, na verdade, na semana passada saiu um dado de pesquisa aqui no Brasil que o brasileiro nunca consumiu tanto jornal impresso como consome hoje em dia. Então, realmente, essa mídia tradicional está aí para ficar por muito tempo. O que a gente chama de mídia híbrida, essa mídia híbrida, ela trata desde veículos tradicionais que foram para a internet, os portais de notícia, mas também os veículos que já nasceram na internet. As mídias sociais, que são todas essas aí que a gente conhece tão bem, né? As comunidades sociais, as redes sociais, etc. E o que a gente chama de mídia própria, ou seja, toda marca pode criar sua própria mídia, e isso ela vai fazer dentro do seu website, ela vai fazer dentro de um evento corporativo que ela realiza, etc. Ou seja, hoje a gente pode trabalhar de uma maneira que ela é muito mais ampla, ou, voltando à palavra que eu usei lá no começo, que ela é muito mais complexa. O que a gente precisa fazer é aprender a navegar dentro disso. Desculpa. E aí, como que a gente consegue desempenhar todos esses papéis? Então, o fato é que a gente escutar o que os nossos públicos de interesse têm a dizer é muito importante. Então, a pesquisa continua sendo bastante importante. A gente entender aonde os nossos públicos de interesse estão e como que eles participam também é muito importante. Então, no Twitter, ótimo, no Facebook, ótimo, num evento, ótimo. O que não pode é pasteurizar. Então, uma coisa que a gente vê muito acontecer é que toda marca acha que tem que ter um perfil no Twitter, toda marca acha que tem que estar no Facebook, e vai só ir fazendo perfil e vai entrando sem analisar, sem avaliar se aquilo de fato tem a ver para a sua estratégia de negócio, se aquilo vai fazer sentido na construção da sua reputação, se aquilo vai fazer sentido para os seus stakeholders naquela premissa, ou naquela ideia de gerar experiência, de construir relacionamento. Então, assim, a gente olha hoje para a necessidade da comunicação integrada, que de fato ela existe, que ela está aí. A gente olha para o universo como um quebra-cabeça, onde cada um ali entra com a sua peça, mas a gente não pode deixar de ser estratégico. E aí eu acho que é o nosso papel, e aí eu acho que a comunicação vem crescendo cada vez mais. Infelizmente, a gente passou por um período, e às vezes ainda passa, onde a comunicação ela é o marketing, o RP, ela é a perfumaria da coisa, né? E aí, numa primeira crise que se entra, é a primeira coisa que se corta também. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar, isso felizmente está mudando, mas também eu acho que é papel de todo mundo que está aqui começando no mercado de trabalho, e a gente que já está há mais tempo nesse mercado também, de forçar isso, de defender essa ideia, de que isso tem que mudar, de que a comunicação ela tem um papel estratégico no mundo de hoje, onde todo mundo é mídia, onde todo mundo dissemina opinião, onde todo mundo dissemina informação, que se a gente deixar pode virar um monte de informação equivocada, e isso vai respingar na reputação, e respingando na reputação vai respingar na performance comercial, não tem como, né? Então, eu acho que a nossa causa, já que a gente está falando tanto de causa e de propósito, tem que ser essa, de fazer com que a mentalidade das marcas continue a mudar. Já está mudando, mas que ela continue a mudar. Obrigada. E aí, só aqui para a gente finalizar um pouquinho, rapidamente, todos os fatores que vêm nesse sentido, acho que é um pouco de uma repetição do que eu já falei, da necessidade de engajar, da necessidade de co-criar,
Eu acho que é isso que as pessoas cada vez mais querem. E como também as pessoas têm cobrado cada vez mais, dentro dessa questão do propósito das marcas, o devolver para a sociedade. Então, cada vez mais também as empresas vão falar sobre isso. Acho que cada vez mais vocês também vão escutar isso, como que as empresas, ou o que elas estão fazendo para, de fato, devolver. Aqui, só para reforçar uma coisa que eu já falei, e o que a gente precisa buscar, né? Quando a gente trata isso, a questão do propósito, que vai gerar experiências, que vai criar relacionamentos, que vai trabalhar a reputação, a gente está falando da marca que consegue a sua licença para operar. E daí, isso é um termo, tá? Isso é um termo que os próprios teóricos da comunicação têm falado muito do que é a licença para operar e do que é a licença para liderar. Hoje, o que as marcas precisam buscar é a licença para liderar, porque a licença para operar, elas vão ter, entendam um produto de qualidade, entendam uma política de responsabilidade social, entendam uma política de responsabilidade ambiental e tudo mais. Ou seja, a gente só vai mudando um pouco, a gente só muda o patamar, mas a gente se a gente deixar, as coisas vão se igualar. Então, se a gente está falando de qualidade de produto, todo mundo se iguala aqui, é muito fácil todo mundo se igualar aqui, porque vai ter uma política ambiental, porque vai ter uma política social. Então, ok, você está operando e você está operando de uma maneira bacana, mas como é que você vai fazer para liderar? Como é que você vai fazer para se sobressair? Como é que você vai fazer para engajar mais o seu público de interesse? Esse é um exemplo também desenvolvido pela Edelman nos Estados Unidos. A Edelman é a agência da Starbucks globalmente há cerca de 20 anos. E a Starbucks é uma marca que nunca investiu em publicidade. A Starbucks é uma marca que se fez através de relações públicas. E isso é uma coisa bastante legal. E essa é uma ideia recente que a Edelman teve, que fez muito sucesso nos Estados Unidos, que chama My Starbucks Idea, que é justamente no momento que a Starbucks entra em crise, fecha muitas lojas nos Estados Unidos, não consegue se renovar e pensa o que mais a gente pode fazer. E o que mais eles podiam fazer era escutar o que os amantes da marca tinham a dizer. Então, eles criaram essa questão, era um portal que falava, e as pessoas, qualquer pessoa ia lá e falava, a minha ideia para a Starbucks é que aconteça isso, isso e isso. E as ideias mais viáveis e que tinham mais a ver com o próprio propósito da marca e tudo mais, elas foram desenvolvidas, elas foram aplicadas. Então, uma pessoa qualquer podia dar uma ideia e dali um mês chegar numa loja Starbucks e ver que a ideia dela tinha rolado. E isso fez com que tivesse uma reviravolta porque todo mundo se sentiu dono da marca. Todo mundo que participou se sentiu um pouco dono da marca. E aí, quando você se sente dono de uma coisa, né, a gente cuida mais. A gente quer o melhor para aquilo que é nosso. A gente fala daquilo que a gente tem. E aí, você gera uma outra dinâmica em relação à marca que praticamente fez essa marca renascer nos Estados Unidos. Esse é um exemplo Edelman Brasil, que a gente no Brasil Edelman significa, de uma ação que a gente fez para uma marca que também, a princípio, a gente acha que não precisa de nada, né? Que é a marca Disney, mas que, na verdade, precisa de bastante coisa. A gente, há 3 meses, criou a página Disney World Brasil no Facebook, e a resposta que a gente teve, sendo que a gente não tinha que falar, na verdade, de personagens nem nada, mas para falar sobre experiência nos parques, foi fenomenal. Onde, na verdade, a gente não tem que fazer muita coisa. É o que você estava comentando em relação à página da Coca-Cola, que então fica todo mundo, todo dia, esperando o que a Coca-Cola tem a dizer hoje. E é o que a gente viu também, o que a Disney tem a dizer hoje. Então, o que a gente precisa buscar dentro de tudo isso são os nossos embaixadores. É fazer com que os nossos stakeholders, eles ajam em nome da marca. Então, se o tema da conversa era como as marcas hoje se relacionam com seus stakeholders, eu acho que é isso que tem que ficar. Elas têm que se relacionar de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais pessoal, mais humanizada, para que as pessoas ou os stakeholders se sintam também donos daquela marca.
E aqui para finalizar, porque marca no final de tudo, né, depois de tudo que eu já falei, as marcas elas valem dinheiro, né, hoje em dia. Então, a Interbrand é uma consultoria de branding que faz o ranking das marcas mais valiosas do mundo todos os anos. Alguns anos fazem também o ranking das marcas mais valiosas do Brasil. E eu até trouxe aqui, então, no Brasil a gente tem essa questão, é valor monetário mesmo, tá, gente? Então, isso é bastante interessante. Então, a marca Itaú, que é a marca mais valiosa do Brasil, ela tem um valor de marca de 24 bilhões. A Coca-Cola, que é a marca mais valiosa do mundo, ela tem um valor de marca de 72 bilhões de dólares. Então, isso também é cada vez mais importante. Como que a gente, não é que alguém vai comprar a marca Coca-Cola, mas como que isso também se relaciona com outro público de interesse que é importante, que são os investidores, né? Então, cada vez mais as empresas têm ações na bolsa, e a importância de você ter muitos investidores também é o que vai fazer com que você tenha mais capacidade de investimento. E aí, só para fechar, eu também vou ter um vídeo, e só para vocês entenderem um pouquinho a Edelman, e eu trouxe essa foto porque eu adoro essa foto. Essa foto, ela é da Segunda Guerra Mundial. Olha só a mesinha no meio do campo de batalha, escrito Relações Públicas. E aquela pessoa da direita de vocês, sentada de óculos, é o Dan Edelman. O Dan Edelman é o fundador da Edelman. A Edelman é uma empresa familiar, apesar do seu tamanho. Então, ele é o pai do nosso CEO, ele ainda é vivo, ele tem 93 anos. Encontrei com ele em novembro do ano passado e ele queria conversar como estavam indo os negócios. Então, é um cara bastante engajado. E essa foto do cara que começou a carreira dele assim, daí ele volta da guerra e alguns anos depois ele abre a Edelman. Então, isso é fenomenal, né? Eu acho essa foto incrível. Hoje, a presença da Edelman, eu tinha comentado, quase 60 escritórios espalhados pelo mundo. No Brasil, a Edelman significa, a gente fez uma aquisição no mercado brasileiro, onde a gente consegue expandir aí um pouco mais, dentro dessa visão de que RP hoje precisa ser mais amplo, precisa oferecer. O Richard Edelman, que é o filho do Dan Edelman e hoje é o CEO global, ele fala muito que a gente não vai mais falar de relações públicas. E ele já fala muito de engajamento público, então ele mudou a questão do public relations para public engagement, que para o português fica ruim tanto quanto, mas o que ele fala é que a questão do public engagement ele é a evolução de RP, porque a gente começa a olhar de uma maneira mais abrangente e trazendo mesmo o consumidor para mais perto. Então, é isso que a gente vem trabalhando muito. Aqui no Brasil, a gente tem um caminho gigante para percorrer, porque existe realmente um entendimento bastante limitado sobre o que é RP. Não é uma crítica, é só uma constatação, mas ele é bastante limitado de fato. Então, a gente tem um caminho ainda maior para fazer essa evolução aqui que o Richard quer para engajamento público. A gente tem alguns clientes bastante bacanas aqui. A gente acabou de passar por uma ação com a Adidas também, parecida com o que vocês entram agora, que foi sobre a bola. E a gente fez a votação do nome da bola. Então, acaba sendo muito bacana. Isso tem muito a ver com cocriação, né? Quando você joga para as pessoas, então, votarem qual é o nome da mascote, e como foi o nome da bola e tudo mais, né? O nome escolhido para a bola foi Brazuca. E aqui, para fechar, 2 minutinhos, eu falei bastante sobre o conceito, eu queria falar um pouquinho sobre a prática. Esse é um vídeo da Edelman com exemplos de todos os países onde a Edelman opera. What if, instead of draining our resources, big business invested in big ideas? In 2010, we challenged the world's smartest minds to share clean energy ideas, and in 10 weeks,
the Ecomagination Challenge received 4,000 entries, setting a new record for participation in an open innovation campaign. MobileUp.ca. It's just an online interactive community where people can go watch the episodes and just discuss the whole topic of quitting smoking in general. I could revolutionize Taylor. That's what it's all about. We as a brand, we celebrate personal progress. The Walk with Giants Studio is where we invite people to become part of that story and to be inspired and to take their next step in life. We didn't start off to have a war with Flash. We told Adobe, if you ever have this thing running fast, come back and show us, which they never did. What then happened was Adobe decided to put choice at the forefront. It was a chance to let the people really speak about Steve Jobs' decision to change his policy. 4 months after this statement was originally made by Steve Jobs, he then reversed that decision. We did a little bit of research to kind of prove that there's an easy way that they can do good for guys and women in the military. They'll do it. Get on the OperationHomefront.net website and nominate a deserving service member. Topping this year's list of what's hot in China, sports. During the 2010 World Cup, the Chew Bar was presented for the first time in a real bar format. BlackBerry booth at CES. Just learned some things about the playbook that was really great. Very, very cool. I'm going to capture some of the Royal Navy myself on my very cool BlackBerry playbook. That very first shot of Kate in that beautiful wedding gown. It's not about reinventing the wheel. It's about no wheel at all. We created new conversations and earned coverage in outlets that had never before covered gaming. We put on sneak peek events with celebrities, and on launch day, celebrations commenced around the world. It was unveiled today in New York, Shanghai, and Berlin. Black Eyed Peas performing at the MTV World Stage event presented by Volkswagen. In March of 2011, we will celebrate the 40th anniversary of our company. So now here we are, and the world has changed, and Starbucks has changed. The objective was to make the audience aware that Ben & Jerry's uses fair trade ingredients in all their product lines. Our most recent deployments included a augmented reality application. We used the pint lid itself as the marker. The camera detected each unique lid of their leading products and built a 3D visual that represented what's inside that pint. You could be the star of Time Warner Cable's new Born to Shine TV show and interview prominent African Americans. Teamed up with the Refresh Project. What they're doing is donating $20 million nationwide this year. Group of doctors who started out providing free medical services in third world countries has also been working in this country. I am thrilled about Walmart's new nutrition charter. Campaign to get people to cut down on the cost of running a car. The Shell Fuel Serve Fuel, which is designed to save people fuel and money. Eu sou Dan Edelman, 70 anos depois.
Para finalizar, eu só queria comentar que, enfim, todos esses exemplos que foram dados aí foram de ideias que saíram da Edelman e que foram, então, desenvolvidas por seus clientes e que eu espero que isso mostre ou comprove para vocês como RP pode ir muito além daquilo que, às vezes, a gente pensa ou que a gente vê no nosso dia a dia. Que RP é muito mais do que uma única atividade, né? Ou que é muito mais do que simplesmente a gente trabalhar junto à imprensa. Então, que a gente entenda que o nosso trabalho é engajar. E como que a gente vai escolher, então, todos os públicos e todos os canais para fazer esse engajamento. Obrigada. Letícia, muito obrigada também. A gente começa a observar o engajamento já da origem, né? Os dois aqui já engajados, o brilho no olho ao falar das organizações, e isso é fundamental ao longo da trajetória, quando a gente fala sobre uma marca e lida com experiências. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas que a plateia fez. Eu vou tentar compartilhar, algumas são para vocês dois, outras são mais específicas. A primeira delas, eu queria reforçar, é da Marinês, professora Marinês. As marcas devem se comportar como o consumidor gostaria de ser, ou como ela é? Como fazer esse jogo, surfar nessa onda? A princípio, essa pergunta é para a Letícia, mas acho que também a Vompar pode, a Coca-Cola especificamente, trabalhar um pouco nesse sentido. As marcas têm que se relacionar ou se comunicar como elas são. O que precisa acontecer é escolher quem ela é, de fato, e comunicar isso da maneira mais correta. O que a gente precisa fazer é com que a marca se relacione ou se comunique com o seu consumidor de igual para igual. É isso que muda hoje, na minha opinião. Porque muitas vezes, ou o que a gente também espera, é que a marca elas estejam um pouco além da gente, né? Elas estejam um passo à frente, no sentido de adivinhar os nossos desejos, no sentido de colocar aquilo que nos proporcionar a fazer alguma coisa. O próprio estudo Good Purpose fala que muitas vezes as pessoas elas têm vontade de participar ou de serem batalharem por uma causa, alguma coisa assim, mas elas não sabem como. E aí entra o papel da marca. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a marca ela precisa definir quem ela precisa se comunicar, mas ela precisa, acima de tudo, se colocar como uma igual para o seu consumidor. Agora para o Luiz, da Priscila. Como é possível envolver o terceiro setor nas ações da Coca-Cola, pensando em ações através do Instituto Vompar, por exemplo? Bom, o Instituto Vompar, hoje, ele trabalha apoiando uma série de cooperativas. Tá? Eu não tenho muito contato diário com o Instituto Vompar, tá? Eu não sei nem se eu vou conseguir responder, mas eu posso pegar o e-mail da Priscila e depois pedir para a pessoa do Instituto responder. Nós temos um apoio a 25, 30 cooperativas. Eu prefiro, depois, até para responder melhor, senão eu vou falar alguma besteira aqui. Eu não tenho olhado o Instituto... Cadê a Priscila? Oi. Eu não tenho conversado, me envolvido com o Instituto Vompar há mais de um ano. O negócio está intenso em bebidas, tá? Eu pego o seu e-mail e te respondo ele hoje à tarde, tá? Que a Vompar tem uma área que atende toda a parte de alimentos e a parte institucional. Eu estou com todo o marketing de bebidas e ponto de venda e planejamento. Então, assim, no último ano, eu tinha isso comigo há 1 ano e meio atrás. Tá? Fico te devendo para hoje à tarde. Luiz, ainda para ti. Em relação... São 2 perguntas que eu vou unificar. Uma é do Felipe, que está assistindo conosco online, e outra do Rafael Piccoli. Existe algum projeto de fazer um trabalho como o que a Pepsi fez, os quadros esportivos na Avenida Beira Rio?
A manutenção é constante, todos falam super bem. É um espaço excelente associado ao esporte. Vocês têm algo nesse sentido? E aí, em relação ao Rafael, como a Coca-Cola se posiciona frente à Pepsi, visto que a gente já falou sobre a Pepsi agora, principalmente após a campanha da mesma? Bom, é muito bom ter jogar um jogo difícil e bom como a gente joga aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos um concorrente que trabalha muito bem, uma marca muito forte, um produto bom, e como isso é do gaúcho, a gente gosta de... Estou assumindo aqui o cariúcho, a gente gosta de jogo difícil, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. A competição, ela, sem dúvida nenhuma, eleva o nível para todo mundo, para as marcas, tanto para a Coca-Cola quanto para a Pepsi, e eu não tenho dúvida que quem ganha é a cidade, a comunidade, é o consumidor, o comprador. Nós não temos um projeto no modelo que a Pepsi Cola fez na Orla, é um projeto muito bacana, mas nós temos os nossos projetos, muitos deles o que eu comentei aqui. Eu acho que aí cada empresa, cada marca define o que quer e como quer, né? Nós entendemos ser um projeto bacana, mas temos os nossos e ficamos com os nossos. Para Letícia, você acha que hoje em dia RP, PP e jornal podem ser atividades exercidas pela mesma pessoa? Há uma congruência nas áreas? Se não, deveria? É da Stephanie. Há uma congruência nas áreas, certamente. Acho que isso se prova com a própria universidade, que tem as matérias básicas e a gente aprende as mesmas coisas no começo. Agora, se pode ser desempenhada pela mesma pessoa, eu acho que não. Acho que é cada um do seu quadrado, né? Eu acho que existem especificidades do mundo do jornalismo que me formei em RP desconheço e vice-versa. O que acontece hoje, que a gente vê muito, é que dentro do universo de RP existe um ponto em comum entre relações públicas e jornalismo. Existia uma polêmica histórica aí de quem é que pode fazer assessoria de imprensa, se é o RP ou se é o jornalista, que eu acho uma bobagem. Acho que os dois têm muita capacidade para fazer isso, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa caminhar para uma especificidade ou para um conhecimento maior, porque realmente, senão, a gente vai achatar todas as atividades, e aí a gente vai ficar concorrendo com todo mundo. Mas a gente não pode fazer isso. Então, se eu estou falando aqui que a RP é muito mais do que aquilo que a gente imagina, ou que é muito mais do que a assessoria de imprensa, eu já estou levando isso para um outro nível de especificidade, né? Então, acho que não. Acho que a gente trabalha bem junto. E, de fato, é complementar. Se eu estou falando aqui de comunicação integrada, é porque é para ser complementar. Mas eu acho que é isso, é complementar, é somar. Luiz, são também 3 perguntas na mesma área, do Anderson, da Júlia e da professora Ana Roy. Já que a Coca-Cola patrocina o Gauchão e a dupla Grenal, por que não produzir latinhas personalizadas dos times, como também os próprios outdoors? E aí, já que a gente abriu o espaço sobre as latinhas personalizadas, enfim, a promoção dos nomes Coca Zero em âmbito nacional ou local. Além disso, ainda a Júlia colocou só uma pequena observação, que ela ainda não achou o nome dela, então fica como uma indicação de pesquisa e de consumo, talvez. Júlia. Né? Eu já vi, Júlia. E como a marca Coca-Cola está se posicionando com a expressão quanto menos Coca, melhor, já que existe nas redes, de alguma forma, esse tipo de resposta que se estabelece em contraponto aí à campanha tradicional? Bom, primeiro, o futebol. A gente discute muito internamente sobre ter uma lata para um time e para o outro. Nós temos aí uma questão importante a definir ou a resolver, que é ter uma lata de Coca-Cola azul, né?
independente do que a gente sabe do consumidor, do torcedor no Rio Grande, pelo o amor dele ao Grêmio e ao Azul, nós temos uma policy e aí a gente não pode usar. Não podendo fazer a azul, a gente não vai fazer a vermelha. Nesse caso, o futebol era isso, da lata. Das latas de Coca-Cola Zero, aí vem uma vantagem em ser global. Essa é uma campanha lançada na Austrália com a marca Coca-Cola, Coca-Cola normal, que funcionou muito bem. O objetivo é aproximar o comprador, o consumidor da marca, e nós resolvemos lançá-la no Brasil com a marca Coca-Cola Zero. Está sendo um sucesso. A gente sabe que acaba gerando, né? Quanto mais, certamente tem gente que botou quanto mais Pepsi, melhor. Botou também, os bagaceiros colocaram outras coisas, a gente sabe. Mas assim, é um risco que a gente sabe e que o que vem de positivo é muito maior. Então, nesse caso, é um risco assumido e eu acho que muito menor do que o que vem de vantagem para a marca na relação com seus consumidores. Quanto à questão da quanto menos Coca, melhor, né, e aí falando um pouco da história da obesidade e tal, a posição da Coca-Cola é o seguinte: eu tomo Coca-Cola todo dia, tomo uma lata, às vezes nenhuma lata. Eu caminho, eu corro, eu jogo futebol, eu me alimento normalmente, café, almoço e jantar, não pego pesado, tomo meu café na hora certa, não como muito à noite. É tudo uma questão de equilíbrio, né? Eu não vejo esse... É lógico que existe essa questão e a Coca-Cola assume e tem que enfrentar de frente, não dá para fugir disso, e tem enfrentado. Tem algumas campanhas que virão por aí, até falando nisso, não em televisão, mas em rede social, enfim. Então, o ponto é uma questão é uma equação, né? Quanto que você ingere de calorias e quanto que você gasta. Eu não vejo problema nenhum. Como eu falei, eu tenho feito meus exames, eu não estou com sobrepeso, eu tomo Coca-Cola todo dia. Para mim, tranquilo, eu não vou tomar 2 litros porque não me interessa. Eu tomo minha latinha sempre no almoço e estou feliz assim. Muito bem. Agora, para ambos, por gentileza, uma pergunta mais ampla, não especificamente de um caso ou de alguma marca, é da Renata. Com cada vez mais marcas surgindo e poucas se consolidando, o que se pode fazer para que a relação com o público das marcas ditas velhas, né, as velhas marcas, não morra? Acho que não existe marca velha. Acho que existe marca tradicional. A Coca-Cola é uma marca tradicional, uma marca que tem história. E que, em sabendo trabalhar essa história, isso só depõe a favor dela. Eu acho que uma marca que foi criada há 2 anos, ela pode ser velha, dependendo do jeito que ela se comporta. Então, acho que é uma questão de posicionamento. Como que a marca ela vai querer se posicionar no mercado? O que ela vai escolher fazer? Qual que vai ser o propósito dela? Como que ela vai se comunicar? Marca velha é a marca que não se comunica, é a marca que não evolui, que não entende aonde o seu consumidor está, como que o seu consumidor vive. Isso é marca velha. Mas isso gente velha também, né? E que não importa a idade que essa pessoa tenha. Então, eu acho que existe espaço para as marcas se posicionarem, mas elas têm que trabalhar no seu posicionamento. E elas têm que entender que a questão da reputação ou da assimilação do seu posicionamento não vem em 6 meses, não vem em 1 ano, não vem com uma campanha publicitária, não vem com uma ação de ponto de venda, não é assim que se faz. Posso?
eu acho que tem um exemplo legal, não estou dizendo que a marca seja velha, mas é uma marca tradicional e estava adormecida, né? A marca Gina, de palitos. Né? Um estudante de, acho que 3º ano de PP, lá de Minas Gerais, criou o Gina Indelicada, a página do Facebook. Em 10 dias tinha mais de 1 milhão de amigos ou de likes. Quer dizer, está aí né, um exemplo prático, muito legal, que todo mundo gostou. No início, acho que até teve um ruído, depois eles viram que não, vou me abraçar esse cara. Enfim, é um exemplo claro que basta ter criatividade e entender os porquês, né, da marca e como se comunicar com esse consumidor ou com essa pessoa. Eu só queria voltar um pouco rápido na última. Né? Eu comentei ali da Copa Coca-Cola. Né? A Coca-Cola ela é aquele legado do Vida Ativa. Né? Então, a gente tem estimulado a vida ativa para os adolescentes também, no terceiro ponto da outra pergunta. Tá? Aqui tem uma pergunta anônima, mas imagino também, e nem com indicação de destino, mas imagino que seja talvez para ti, Luiz. Como fazer exatamente para passar da categoria licença para operar para licença para liderar? Eu não sei se era licenciamento da marca em relação à FIFA ou algo do gênero. Enfim, acho que tem a ver com o tema da... Eu achei que... Então, perfeito, Letícia. Como passar? Acho que é um pouco do que a gente conversou hoje, né? Como que você tem a licença para operar? Bom, você tem licença para operar em sendo ético nas suas operações, em produzindo um produto de qualidade, em tendo uma série de responsabilidades aí assumidas. Como que você vai para a licença para liderar? Quando você conquista a credibilidade necessária, quando você engaja os seus stakeholders todos, tá? Então, de novo, vamos lembrar aquilo que eu comentei que era consumidor lá no começo. Quando você engaja todos os seus stakeholders de uma maneira verdadeira, de uma maneira transparente, de uma maneira sólida. Eu acho que isso é o que traz licença para liderar. Vamos pensar em alguns exemplos aí da vida e como que as marcas sofrem nesses momentos, onde quando você vê uma marca Nike ou uma marca Apple, por exemplo, de repente que está lá com o trabalho escravo, não sei o quê, o quanto que isso abala a credibilidade daquela marca. Ah, abala para sempre? Não, não abala para sempre, abala momentaneamente. Mas por quê? Porque também a marca já fez muitas outras coisas antes, né, para continuar tendo essa credibilidade. Agora, cada vez mais as coisas elas impactam a reputação e a credibilidade de uma marca, porque as coisas hoje elas tomam outra proporção, porque é muito mais fácil você atingir, hoje é muito mais fácil uma pessoa se comunicar com 1000, né, do que era no passado. A empresa ela que vai ter a licença para liderar é isso, ela vai entender a sua responsabilidade de fabricante, né, na sua própria operação, mas também a sua responsabilidade dentro da sociedade. E ainda então para a Letícia, se o público não interage com o perfil da marca na internet, ainda assim é válido manter essa página na internet? Essa pergunta foi feita por uma pessoa via Twitter, Giboli. Olha, eu acho que precisa primeiro ter uma análise, né, uma avaliação do que é essa página na internet. O que eu comentei é que a gente não precisa usar todos os canais só porque os canais estão, entre aspas, na moda. Só porque hoje todo mundo está no Twitter, só porque hoje está todo mundo na internet. Eu acho que as marcas precisam ter um pensamento estratégico que vai se traduzir em ações que façam sentido para ela e para os seus públicos de interesse. Se a gente tem uma marca que já está na internet e que não está conseguindo se comunicar bem, se relacionar bem com seus stakeholders, ela precisa reavaliar isso. Então, ela precisa mudar o jeito que ela se comunica. Ou ela precisa entender que talvez ali, naquele momento, aquele canal não seja o mais adequado para ela. E agora, as duas últimas eu vou unificar. Na verdade, uma é bastante pontual para a Coca-Cola. Se também não temos... foi via Wi-Fi, enfim, não teve indicativo de nome. Mas a Coca-Cola criou campanha para a comunidade gaúcha atualmente,
para o dia 20 de setembro, existe alguma ação prevista da Coca-Cola? E aí, independente dessa resposta, se pretende só focar no Rio Grande do Sul? Enfim, provavelmente sim. Não, a Vonpar trabalha no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Nós temos que focar, na verdade, a gente opera para todas as regiões. Logicamente que a área metropolitana de Porto Alegre e a área metropolitana de Florianópolis tem um pouco mais de foco, porque tem uma densidade maior e, enfim. Quanto ao 20 de setembro, nós não temos uma campanha específica, né? Nós já fizemos página em jornal. Concluímos que eu acho que o melhor é ter uma Coca-Cola disponível num preço justo, gelada no ponto de venda, para que todos possamos degustar o nosso churrasco tomando uma Coca-Cola bem gelada nos dias 20, 21, 22 e 23, que é um feriadão. Mesmo com chuva. Não vai ter? Então, no dia 20 deve chover um pouquinho, né? É meio tradição. Enfim, não tem uma ação específica. E aí, só para encerrar, bastante ampla, mas como é que uma empresa como a Coca-Cola se mantém em alta com seus consumidores? Mesmo sabendo que estão surgindo novas marcas de bebidas que podem vir a ter o mesmo tipo de ideia que a Coca-Cola tem de suas ações. Será que isso é o suficiente? Bom, a gente não dá para dizer hoje que é o suficiente o que tem sido feito, né? Atualmente, né, pegando a pesquisa do último mês, né? A gente acompanha preferência, amor à marca, aceitação, conhecimento mensalmente. Brasil, área da Vonpar, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Então, até o mês passado foi suficiente. Esse é o grande desafio, né? Nós temos estudos, semana passada nós ficamos 2 dias no Rio de Janeiro discutindo 2020. O que vai acontecer em 2020 em bebidas. Então, assim, o que a gente tenta é antecipar o máximo possível, conhecer bastante as tendências de consumo, os comportamentos, né? Nós temos estudos sobre o comportamento do ser humano, além do consumo de bebidas, mas o consumo como um todo. Assim, tem que estudar muito, tem que estar preparado, tem que dialogar. Hoje em dia tem que dialogar muito, tem que falar. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na nossa campanha de verão, numa região que não é nem atendida pela Vonpar. Alguém colocou um outdoor com um erro, uma vírgula errada, ou com a falta de uma vírgula no texto. Isso começou a bombar no Facebook, isso dá 500 likes e tal. A gente entrou no circuito, já botou lá, desculpa, erramos, vamos consertar. No dia seguinte estava um novo outdoor, pedimos desculpa, consertamos e vida que segue, todo mundo, quem postou pela primeira, adorou. Quer dizer, é um jeito de fazer do limão limonada. Nessa hora não dá para se esconder, né? Então, acho que esse a Coca-Cola. Diariamente as pessoas esperam um post bacana para poder compartilhar, um vídeo, etc. Então, você tem que estar preparado e conhecendo todo mundo o tempo inteiro para poder manter. São 126 anos e eu acho que, por enquanto, tem funcionado. Não a torna nem um pouco velha. Hã? Esses 126 anos não a tornam nem um pouco velha. Bom, queria agradecer especialmente a Letícia Lira e ao Luiz Fernando pela presença. Estamos encerrando esse nosso bate-papo sobre marcas e relacionamento com o público. Agradecer a participação de todos, tanto presenciais como via Twitter e através das redes e da transmissão ao vivo que tivemos. E realmente para nós foi um prazer muito grande, um privilégio contar com pessoas desse quilate, como eu comentei na nossa abertura, para trocar ideias, construirmos informações e principalmente conversarmos sobre esse engajamento da marca e a gestão de comunicação que cada vez mais nos estimula, né, diariamente. Muito obrigada realmente e convido a todos para continuarem aí na programação do SET.